Deadly germs are creeping over the earth, killing every human in their path. E aí, pessoal, semana passada foi babadeira, tanto por notícias recentes, quanto por datas marcantes na história mundial, que certamente deram o que falar. Quem acompanhou o nosso folhetim sabe do que eu tô falando. Sabe do evento histórico que foi destaque nosso e sabe das notícias recentes, muitos babados. Por essa razão, o folhetim número 4 selecionou para os destaques o quê? Fatos históricos, todos estão ligados pelo imperialismo. O imperialismo de ontem e o imperialismo de hoje. Daí, a gente fez uma promessa. E promessa aqui para a Mova é o quê? É dívida. Qual foi a promessa que a gente fez? Trazer a professora de história mais babadeira desse universo, Jéssica, que vai contar pra gente direitinho, explicar todos esses babados de imperialismo de ontem e imperialismo de hoje. Beleza? O de ontem foi o quê? Os 75 anos dos ataques nucleares a Hiroshima e a Nagasaki. O imperialismo de hoje. A gente falou tanto da Bolívia, com o cara lá, o Elon Musk, assumindo que deu golpe na Bolívia, mas a gente sabe que ele é treteiro no Twitter, então ele poderia estar assumindo, ele só poderia estar caçando treta mesmo. E o Líbano, né? E aí, vamos lá. Jéssica, por que esses acontecimentos estão ligados ao imperialismo? Primeiro, a nossa dívida não é dívida externa, menos mal, né? Porque seria bad. Por que isso tudo está ligado ao imperialismo? Não tem como a gente traçar os rumos da Bolívia e do Líbano agora, porque as coisas estão acontecendo e gravíssimas. E aí, o que a gente pode fazer? O que a história permite a gente fazer é olhar o passado e compreender o passado para a gente tentar fazer literalmente um quebra-cabeça do presente. Não tem como a gente entender o presente sem usar as experiências do passado. E a história permite a gente fazer isso. Só que para a gente entender os babados de hoje, a gente tem que entender os babados de ontem. E aí eu me propus, junto com a Gélia, a gente fazer um papo sobre a formação do imperialismo. Que babado é esse? Não tem como a gente entender o imperialismo sem entender a formação do sistema capitalista. E aí, o que a gente percebe? O sistema capitalista, ele foi se transformando ao longo do século. Nada foi imediato. Foi um processo lento e gradual. Começou na Europa, especificamente ligado ao processo de industrialização, chegando no continente americano, e aí os Estados Unidos, na segunda fase industrial, vai se desenvolver, e no Japão. Essa é a proporção da onda, digamos assim, industrial. Esses primeiros países que levaram a sério o processo de desenvolvimento da indústria como um processo de desenvolvimento social, eles se tornaram pioneiros na acumulação primitiva de capital. Por quê? Não foi aleatório. Começou no século XVI, que está ligado com o quê? As grandes navegações e o processo de colonização dos continentes que eles, entre aspas, descobriram. Não descobriram nada. Já existiam pessoas aqui. E aí, o que acontece? Eles chegam aqui, vão explorar, extrair as riquezas minerais daqui, levar para eles. E, além disso, eles vão explorar e escravizar as pessoas que viviam aqui e também em outros continentes, como aconteceu com os africanos que traziam aqui à força para o serviço escravizado. E aí, o que acontece? Esses tipos de países, eles conseguiram acumular uma riqueza com base em metais preciosos que os países explorados não conseguiram. Então, isso vai fazendo paulatinamente, ao longo do século, uma vala entre quem tem acúmulo de metais preciosos e quem não tem. Só que, de onde vêm esses metais preciosos? Daqui, ó. O que acontece? Na virada do século XIX, a gente tem a formação do imperialismo de fato. Por quê? As potências europeias já estão consolidadas, elas já são potências capitalistas, elas avançaram na indústria, estão vendendo as suas mercadorias para quem não está tão avançado assim. E aí o que vai acontecer? O que sempre acontece no sistema capitalista? Concorrência.
E isso vai gerar atritos a níveis planetários, porque os países vão concorrer entre si. E aí eu destaco não só as potências europeias, mas o Japão. Lembre-se que eu falei do Japão, que se industrializou, era Meiji, a era da industrialização japonesa, e lá na América, os Estados Unidos, através do governo do Abraham Lincoln, que representava esse processo de industrialização nos Estados Unidos. Esse é o eixo norte, né? Japão, Europa e Estados Unidos. E o que eles vão fazer? Expandir todo o mercado industrial, que é o quê? Expandir seu mercado de consumo. Mas para ter consumidor é necessário também ter uma fonte de matéria-prima. E aí a gente tem que lembrar que desde quando o mundo é mundo, eles estão explorando a própria terra deles e a terra dos outros e extraindo as riquezas. Uma hora a riqueza acaba de tanta exploração predatória. E aí o que eles tiveram a ideia? Vamos recolonizar as áreas que a gente já tinha colonizado. Genial, fala sério. Então, a levantar a bandeira do fim da escravidão, a liberdade para todos. Por quê? Eles são bonzinhos? Eles são humanitários? Não, é por uma razão econômica. Se você tem uma maioria social numa condição de escravo, eles não compõem o sistema de consumo. Eles não conseguem consumir. É por isso que Abraham Lincoln vai defender o fim da escravidão nos Estados Unidos. É por isso que o Império Britânico, uma das primeiras potências europeias, defendeu o fim da escravidão. Não é aleatório, tudo Engraçado tem a que sua coloca razão. super humanistas e não sei o quê, né? Mas por interesse. Balela. Sorry, people, mas é a real. Então, quando eles avançam novamente nessas regiões que eles colonizaram, lá atrás, no século XVI, XVII, eles vão falar assim, galera, a gente não quer te escravizar, a gente quer o quê? Te desenvolver, irmão. Estamos com o progresso e o desenvolvimento na mão. E somos tão civilizados e humanitários que estamos levando para vocês. Só que por trás dessa máscara, para entender o imperialismo, tem que entender a conexão que existe entre os interesses das grandes potências imperialistas e as oligarquias desses países que vão sofrer esse processo de recolonização. Porque nenhum tipo de imposição estrangeira ela consegue êxito sem apoio de uma elite nacional. Isso, infelizmente, é realidade. Se a gente for estudar paulatinamente os processos de neocolonização que ocorreram principalmente no continente africano, asiático e na Oceania, a gente vai perceber que existia uma oligarquia política e econômica interessada por esse domínio, porque elas vão ser beneficiadas, elas já são elite. A maioria da população está à mercê dessa opressão dupla, tanto da elite nacional quanto desse capital estrangeiro que tem interesse na região. E vai acontecer a mesma coisa na América Latina. Porque quando a gente estuda esse conteúdo, Gelli, no segundo ano, que eu dou a aula sobre esse conteúdo efetivamente no segundo ano, a gente esquece da América Latina. Dá uma esquecido. O foco é a África, a Ásia e a Oceania. Eu estudei, o nome do capítulo era exatamente esse, neocolonialismo na África. A gente nem... Pois é. E é porque foi muito marcante. E até hoje a gente tem sequelas por conta disso. Só que na América Latina também. Só que na América Latina a gente vai ter uma hegemonia o quê? Norte-americana. Essas regiões são riquíssimas. Petróleo, metais preciosos, gás natural. Assim, galera, entende isso, entende as riquezas desses lugares para a gente entender as questões geopolíticas do mundo hoje. Quem chegou primeiro é dono. Só que aí, o que eles esquecem? Que o território já está ocupado. E aí, o que eles vão fazer? Aliança com a elite política local. Lembra lá que eu falei para vocês. Para quê? Amenizar as tensões e, a gente está trazendo o quê? Desenvolvimento. Começar a concorrer entre si. Nossa, a África do Sul é rica em petróleo, eu preciso da África do Sul. A Nigéria é rica em metais preciosos, eu preciso da Nigéria. A China, a Índia são países muito populosos, eu preciso do setor de consumo deles, preciso ir para lá. Então, galera, vai ter uma corrida de ocupação territorial entre as potências capitalistas da época que vai gerar o quê? Uma guerra, que é a Grande Guerra ou Primeira Guerra. Porque vai vir desse atrito, não é a única razão, tem várias razões, mas o atrito, a disputa entre grandes riquezas na Ásia, na África, na Oceania, vai gerar
essa ânsia das potências capitalistas de ter os melhores territórios. Você falou essa corrida dessas grandes potências pela ocupação territorial. Aí eu pensei em te perguntar, mas aqui no século XX essa ocupação territorial é diferente? Você não está errada. É porque, assim, existem formas de ocupações imperialistas diferentes. Porque aí o que eu pensei era tipo o seguinte, a ocupação vai ser no controle das riquezas que esse país tem. Mas aí o que acontece? Existe a possibilidade de você controlar as riquezas do país de forma indireta. Os Estados Unidos são mestres nisso. Entendi. E ele vai fazer isso demais na América Latina. É por isso que o pessoal negligencia a América Latina, porque os países europeus que vão disputar a África, a Ásia e a Oceania, eles não vão fazer isso de forma indireta. Eles vão ter uma presença real lá. A Índia se tornou vice-reino da Inglaterra, velho. Você sabe o que é ter uma pessoa britânico, inglês, governando a Índia? Isso vai acontecer. E só vai acabar quando a Índia conseguir sua independência lá na Guerra Fria, mano. Então, assim, só fazer um parênteses aqui desse negócio da Inglaterra na Índia, porque quando eu estava preparando a aula da música do Olivier Messiaen, que ele compôs durante a Segunda Guerra, eu fui estudar a Segunda Guerra, fui ver os vídeos da Jéssica sobre a Segunda Guerra, e aí, babadeiras históricas, né? Aí eu fiquei com uma dúvida, porque eu vi em algum lugar falando que tinha soldados indianos que eram voluntários na guerra. Eu falei, Jéssica, vem cá me explicar como é que é esse negócio de ser voluntário. Gente! E não tá na guerra, porque... Aí eu só me lembrei disso, assim. Não, sim, isso é o melhor exemplo do imperialismo inglês. Porque, assim, olha só a ironia, a hipocrisia. A Inglaterra contra o Império do Sol, que é o Japão da Segunda Guerra, contra o fascismo italiano, defendendo a bandeira da liberdade, da autodeterminação dos povos. E é o quê? Uma das maiores colonizadoras da África e da Ásia. Por favor, meu irmão. E ainda vem me dizer que as tropas indianas na época foram para a guerra porque voluntariaram-se. Por favor, gente, pelo amor de Deus, quem é em sã consciência vai para uma guerra que nem é sua? Porque não foram só os indianos, foram todas as colônias das potências europeias que estavam envolvidas na guerra. Então, ambos os lados vão usar essas tropas coloniais, esses povos que estão dominando, por uma guerra que não é deles, velho. E vai me dizer que é voluntário? Não, velho. Voluntário é eu doar sangue pro Hemocentro de Brasília, que está em déficit aí de sangue. Isso é voluntarismo. Enfim, isso é o melhor exemplo de imperialismo. A lá Inglaterra. Por quê? A Inglaterra, assim como as potências europeias, elas vão dominar as regiões, vai dividir conforme o interesse delas, sem respeitar as determinações de fronteiras dos reinos africanos, asiáticos e da Oceania. Isso vai gerar, posteriormente, um conflito voraz nessas regiões, porque quando eles saem, ele deixa os problemas, as mazelas sociais que eles criaram e fala assim, se vira, irmãos. E aí aquela elite que apoiou eles vai tentar se manter no poder e isso vai gerar o quê? Insatisfação popular. A população vai reivindicar um regime democrático onde ela tenha voz. Só para vocês terem ideia, a população negra da África do Sul, que é a maioria, só conseguiu votar nos anos 90. E elegeram o primeiro presidente negro na África do Sul, Mandela, que estava preso quase 30 anos, porque ele defendia o fim do apartheid. Então, galera, as consequências do imperialismo nessas regiões que foram imersas pela penetração direta ou indireta do imperialismo, dessas grandes potências, estão aí até hoje. Você falou da África do Sul, do apartheid, né? O que acontece? A gente falou da Bolívia, que foi o Elon Musk falando que vamos dar golpe em quem a gente quiser, deal with that, lide com isso, né? E é interessante porque ele da África do Sul, né? Ele tem, o pai é sul-africano e a mãe, então toda a família do pai e a família da mãe é canadense. Então ele nasce na África do Sul e quando o Mandela é eleito presidente, ele se muda para os Estados Unidos. Porque durante essa época do apartheid, a família do pai dele ganhou muita grana.
Então tem essa coisa de dizer que, nossa, ele é um cara genial, meu Deus, que ele conseguiu o dinheiro dele lutando, trabalhando. Não. Até porque grandes fortunas no mundo capitalista, elas não são conseguidas pelo trabalho, do suor da cabeça da pessoa, Do para ela outro, ter né? né? É para ela ter o poder aquisitivo que tem, ela tem uma empresa que explora a força digna, assim, dependendo das condições de trabalho e aonde eles vão fazer o quê? As filiais. Se a gente for ver aonde tem a maior exploração da mão de obra no mundo, são nas regiões do sul do continente asiático. A exploração de mão de obra lá é imensa. Eu não estou falando que aqui não tem, estou falando que lá tem. Por que tudo que a gente toca é meio de China? É porque a China se tornou uma grande potência, explorando sua própria nação. É aquele negócio que eu falei para vocês. Saiu a grande potência imperialista na região, mas a lógica de opressão permanece pela elite capitalista regional. Esse é E o isso vai papel. acontecer não só lá, mas também na América Latina. É o caso da Bolívia. Tudo isso é a representação da internacionalização do sistema capitalista, porque o sistema capitalista ele foi literalmente vendido pelas potências industrializadas. Ó, é maravilhoso. Você consegue lucro em cima do quê? Da força do trabalho alheio, mas você consegue lucro. Essa disseminação do sistema capitalista foi feita de forma desigual. É por isso que a gente tem países ricos, países desenvolvidos, porque foram os primeiros a colonizar, a extrair riqueza, depois a recolonizar e lucrar em cima dessa recolonização por meio de uma parceria da oligarquia nacional dessas regiões, devido à exploração desses países que paulatinamente tiveram que entrar no sistema capitalista, modernizar-se, industrializar-se, porque começaram a vender que ser moderno é ser industrial. Se você, Brasil, é rural, cuja base da sua economia era a economia do café, você é atrasado, irmão, ainda mais usando mão de obra escrava. Moderno. Aí o que vem? Movimento abolicionista, fim da escravidão, libertação dos negros, porque negros livres significa o quê? Consumo, mais consumo. A população negra ficou à margem do mercado de trabalho. Se a gente for ver no processo, logo depois do processo do fim da escravidão, eles não tiveram acesso ao mercado de trabalho oficial, porque boa parte das empresas, pouquíssimas existiam no Brasil, lembre-se disso, vai contratar brancos, em detrimento dos negros. E aí você vê que a desigualdade sistêmica, ela não é só entre países, ela é interna nos países. E isso é importante para a gente entender como que pessoas do país que está sendo explorado, neocolonizado, vai defender a dominação francesa, a dominação inglesa, a dominação norte-americana, porque eles têm interesse de classe, velho. A gente não pode esquecer que quem tem capital e tem interesse, eles vão defender o deles. Eles não estão pensando na Bolívia, no Líbano, na Síria, na África do Sul. Ninguém está pensando no coletivo, eles estão pensando neles, a elite que eles já são. E aí isso é importante para a gente entender como o imperialismo da Primeira Grande Guerra, que foi levada por razões imperialistas e outras cositas más, a gente vai ter outra guerra, porque acaba em 1918 e estoura lá em 1939, oficialmente. Só que antes, o Terceiro Reich, né, a figura de Hitler já assumiu o poder na Alemanha e ele está o quê? Paulatinamente anexando territórios sob a bandeira dele. Ele vai fazer isso na Áustria, até porque ele é austríaco, por favor. Ai, adoro falar isso. Enfim. Ele vai ocupando regiões, aí as potências europeias falam assim, mano, de novo? A gente vai tretar de novo por conta disso? Aí ele, vamos tretar de novo por conta disso. Por quê? Isso é histórico. A Alemanha e a Itália foram uma das mais prejudicadas com o fim da Primeira Guerra. Elas vão perder muito território e vão ter dívidas de guerra absurda, que vão literalmente quebrar a economia deles. Aí aquele negócio, gente, isso é fato. Todo momento de crise vai vir uma figura política que se diz o salvador da pátria, vai lá o quê? Ele vai apontar um bode expiatório.
E aí, o que Hitler vai fazer? A culpa do declínio econômico da Alemanha é a imersão desses estrangeiros aqui, que estão dominando nossos bancos, que estão pegando nossos trabalhos. Quem são os estrangeiros? Os judeus. Por isso que o foco do extermínio, né, são os judeus, porque historicamente já existia um antissemitismo e no território dos reinos germânicos era intenso. Wagner era antissemita, sorry. Porque a gente falava assim, Wagner era antissemita, aí parecia que é uma coisa assim, ele só não gostava muito dos judeus. Não, gente, a coisa é tipo, Ele participava do movimento nacionalista de unificação dos reinos germânicos e levantava a bandeira do antissemitismo. Sim. Paulatinamente, enquanto se intensificava no século XIX o antissemitismo, não só nos reinos germânicos, mas na Europa como um todo, e aí vai se agravar com a ascensão de Hitler, evidentemente, a gente vai ter a formação do sionismo, que é o contraponto. Tipo, toda ação tem sua reação. Já que odeiam a gente, então vamos defender a criação de um Estado judeu. Acabou. E aí, o que eles vão fazer, velho? Aí que tá a treta no Oriente Médio. Mano, no final da Segunda Guerra, todos sabem o desastre que foi. Além das 2 bombas atômicas ridiculamente e criminalmente atacadas em Hiroshima e Nagasaki, não tinha razão de ser, porque o Japão já estava isolado, Mussolini já tinha sido assassinado por tropas antifascistas, Hitler se matou, então significa que o eixo estava literalmente quebrado, porque as potências do eixo foram controladas. E aí é só chegar no Japão e tocar real. Vamos fazer a rendição de forma mais pacífica possível. Não, tacaram 2 bombas atômicas. Deixa eu só te fazer uma pergunta, porque uma das matérias que a gente colocou falava que os Estados Unidos, tipo assim, eles jogaram a bomba e filmaram, então, tipo, era uma demonstração do seu poderio? Como é que é isso? Por isso que eu falo que tudo, até a Segunda Guerra, tem relação com o imperialismo, porque a expansão imperialista não é só uma expansão territorial, é uma expansão bélica. Se a gente for ver antes da Primeira Guerra, a corrida armamentista era intensa. Os países não queriam ser mais industrializados apenas, né? Apenas industrializados a mais do que seus rivais. Eles queriam ser potências bélicas superiores do que o outro. Aí começar a desenvolver armas químicas, canhão, sabe? Começaram a desenvolver o que vai ser potencializado na Segunda Guerra. E aí isso explica muito por que o Terceiro Reich, principalmente entre as potências do eixo, ele vai conseguir, na primeira fase da Segunda Guerra, atingir êxitos sobre a França, sobre a Áustria, sobre a República Tcheca, outras regiões que ficaram sob domínio do Terceiro Reich, porque o poderio bélico alemão era absurdo. O projeto da bomba atômica era para estar na mão dos nazistas. Só que Hitler, eu acho que ele nasceu de 6 meses, nem foi de 7, porque o bicho queria as coisas para ontem. Ataque relâmpago, tipo assim, ataque pelo solo, pelo ar, pela terra, pá, destruir legal, chegar tipo 7-1, pá! Peguei vocês, acabou, fica na sua, está dominado. Quando ele viu o projeto da bomba atômica, ele falou assim, mano, quanto tempo vai levar isso? Um dia? Não. Meses ou anos. Tem que lembrar que muitos cientistas fugiram da Europa para os Estados Unidos, e entre eles Albert Einstein, porque Einstein está dentro do projeto Manhattan. Pelo fato dele ser o Einstein, ele vai fazer uma cartinha para o presidente norte-americano falando assim, ei, mano, é o seguinte, os nazistas podem ter acesso a bombas atômicas. A sorte sua é que as potências científicas europeias estão todas aqui. Não é à toa que o projeto Manhattan, se a gente for contar um a um, a maioria era europeu. A gente salva 1 ou 2 ou 3 que nasceram nos Estados Unidos e desenvolveram uma bomba. Vou desenvolver uma bomba porque Hitler não desenvolveu, a gente vai desenvolver. Qual é a lógica disso, velho? Se não é demonstração de poderio. Tudo é demonstração de poderio. E isso faz parte de uma lógica imperialista, porque depois que ele taca a bomba, o mundo fica assim, uau, que foi isso?
Ninguém sabia, ninguém conhecia, ninguém entre aspas, né? Porque a camada científica conhecia, porque o projeto Manhattan era sigiloso, top secret. Tipo, ninguém sabia. E depois que estourou, os Estados Unidos é a potência bélica. E aí, o que a União Soviética vai fazer? Vão correr atrás de fazer a nossa. Nos anos 50 eles fizeram. Então, aí depois, velho, o mundo virou uma paranoia. Por isso que os filmes dessa época usam muito a lógica da bomba atômica. A qualquer momento vamos explodir, vamos virar pó, naquela coisa. Botão vermelho lá, né? Exatamente. Isso é muito louco da época mesmo, porque vira uma paranoia. Todo mundo vai fazer uma forma de se proteger das bombas, aquela coisa. E hoje, até hoje, existem países que têm armamento bélico. Ao todo são 9. Eu fico pensando no Irã, porque existe um controle muito grande ali, né? O Irã, ele sofre embargos econômicos dos Estados Unidos por descumprir acordos de coisa nuclear, né? Coisas que eles podem estar fazendo bomba. E isso também é uma forma de imperialismo, né? Tipo assim, eu tenho minhas bombas aqui, mas você não pode fazer a sua. Eu vou contar uma história. Eu adoro contar história. Era uma vez a guerra do Afeganistão. Qual foi a justificativa de invadir o Afeganistão? Bin Laden. Aí a gente tem que lembrar também do Iraque. Por quê? Rolou uns boatos, né? O Iraque está desenvolvendo um armamento de destruição de massa. Aí fala assim, danou-se, como se os outros países potência não tivessem. E deu no que deu. A entrada de uma outra guerra no Oriente Médio. O mundo de hoje, ele não tem o que o mundo da Guerra Fria tinha. A bipolarização clara. A gente tem de um lado capitalistas, de outro socialistas. Então, estão concorrendo entre si política, ideologicamente, economicamente, e está aqui. As duas potências, Estados Unidos e União Soviética, não se atritam. Se rolar atrito entre União Soviética e Estados Unidos, a gente não estaria aqui. O que eles vão fazer? Financiar conflitos em regiões o quê? Periféricas, subdesenvolvidas, na África, na Ásia, na Oceania, na América do Sul, através de apoio de golpes militares. E aí, isso tudo é o mundo na Guerra Fria. Só que o que acontece? 91, oficialmente, eu nasci. Não, a União Soviética a União Soviética ruiu, oficialmente não existe mais. Por que isso é importante? Porque o setor bélico, ele é chave para o desenvolvimento econômico de algumas potências mundiais hoje. O setor bélico dos países, eles estão em pleno desenvolvimento. Por quê? Porque a gente tem um inimigo novo, o terrorismo. Caiu a União Soviética, caiu o bloco socialista, morreu, não existe mais, a gente precisa criar um novo inimigo porque o setor bélico é esta economia imperialista. Então, assim, o inimigo não é mais socialista, o inimigo ele precisa ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa mesmo. Eu posso criar o inimigo. Olha só que louco. Porque eu preciso que a minha economia bélica continue forte. Não é à toa que o tráfico de armas movimenta o globo inteiro. Não é à toa que a gente encontra armamento norte-americano, russo, chinês em regiões que não deveriam estar. What? O que vocês estão fazendo aí? Então, gente, Israel, sério, a gente tem que fazer um vídeo sobre Israel. Agora, o Trump resolveu mediar uma relação, um acordo econômico entre o Estado israelense com Emirados Árabes, um Estado judeu e um Estado muçulmano. Que é isso? E aí a gente tem que partir para uma análise muito mais cuidadosa para a gente levar em consideração que o Estado de Israel, ele tem atitudes imperialistas no Oriente Médio. Ele pegou regiões do Líbano, ele ocupou o Líbano até 2005, cara. Até 2005 tinha tropa israelense no território líbano. Ele invadiu regiões egípcias também durante a Guerra Fria. E aí os egípcios tinham apoio da União Soviética, aí a União Soviética falou assim, se vocês não saírem da terra do faraó, eu vou tacar bomba, é na França. Porque a França e os Estados Unidos sempre apoiando Israel, para vocês entenderem as tretas no Oriente Médio. Velho, a Palestina não existe mais. A Palestina era um território imenso. Depois que
foi criado o Estado de Israel em 48, eles são buraquinhos, né? Entre o domínio de Israel, que constantemente está em atrito. Mesmo na pandemia, velho, esse povo não para. É agoniante, velho. Isso é falta de humanidade. E aí, cadê a ONU nessas horas? A ONU, ó, quietinha. Porque, gente, a ONU, ela foi criada depois da Segunda Guerra, vocês bem sabem, para evitar o massacre, o genocídio que ocorreu durante esse período. E aí, uma das bandeiras que eles vão defender, né, a ONU vai defender a autodeterminação dos povos. Aí você imagina as colônias europeias, imagine aqueles países que estão sob domínio inglês que tiveram que levar suas tropas para a guerra. Aí vai falar assim, velho, a gente é livre, a gente tem que defender a bandeira da liberdade. É por isso que as potências europeias vão perdendo paulatinamente as colônias que eles tinham na África, na Ásia e na Oceania. Boa parte desses países não querem perder a influência econômica. Eles não tiveram algo com os Estados Unidos. Tio Sam foi PhD em como manter a influência econômica no país, mantendo essa independência política. Porque os Estados Unidos fez isso. Ele ajudou vários processos de independência na América Latina, deixou os países livrezinhos, cantando seu hino maravilhosinho. Só que o que acontece? O país tem dinheiro? Não tem, mas Tio Sam tem e empresta. E aí, o que esse país se torna do Tio Sam? Dependente econômico. Por quê? A dívida externa, olha lá, aumenta. E aí ele vai, boa parte do Tesouro Nacional, em vez de ser revertido para a própria população, para o desenvolvimento do seu país, vai para fora, pagar a dívida. Os Estados Unidos é mestre em fazer isso na América Latina, né? Só que os europeus não fizeram isso na África, na Ásia e na Oceania. Então, eles vão fazer um processo de ruptura tentando ser um processo sem muita violência, sem muito conflito, né, entre essa potência imperialista e a elite da região. Aí eles vão tentar o quê? Fazer acordos. Ah, você quer essa independência? Massa, defenda essa independência. Espera aí uns 2 anos até a gente regulamentar aqui por que eles vão querer fazer um processo de independência nessas regiões sem grandes conflitos, violências, atritos, porque boa parte do tesouro dessas regiões, desses países, estava sob controle de empresas europeias. Quem tinha o direito de extrair as riquezas é essa empresa europeia, nem era empresa nacional. Então, boa parte da riqueza desses países saiu do país em vez de ficar no país. Isso é uma das maiores características do imperialismo. E aí, o que eles vão fazer? Um acordo econômico. Ó, não é 100% saindo do país, a gente faz uma parceria. Vocês não têm dinheiro suficiente, a gente fica com 30%, 40% da extração de petróleo, a extração de gás natural, de indústria de química, não sei o que, e em troca a gente sai do seu país, você é independente político, beleza? Beleza. E essas regiões são regiões que estão em constante conflito de influência da União Soviética e dos Estados Unidos. Por isso que a gente vai ter uma guerra na Coreia, por isso que a gente vai ter uma guerra no Vietnã, por isso que a gente vai ter conflitos, guerras civis no continente africano, com apoio de soldados cubanos, soldados norte-americanos, guerreando de um lado e de outro, para quê? O processo de independência desse país ser efetivamente enquadrado dentro do sistema capitalista ou dentro do sistema socialista. Então, a gente vai ter forças estrangeiras atuando nesses processos de independência, sem levar em consideração os desejos da sociedade, né? Na Guerra Civil do Líbano teve? Mas foi depois do processo de independência. Ah. Foi uma treta entre muçulmanos e cristãos. O Líbano, só para você entender, ele era ocupado pelo Império Otomano. Porque o Império Otomano é um dos maiores impérios na face da Terra. Ele durou da queda de Constantinopla, ou seja, do século XV até o século XX. Olha o tanto de duração. E ele ocupava boa parte daquela região, né, da Ásia Ocidental ou Oriente Médio, é a mesma coisa, e a região do Líbano está sob ocupação otomana até o fim da Primeira Guerra Mundial. Porque aí depois a Liga das Nações, que é tipo a mãe da ONU, vai eleger que
a Inglaterra eleger nada, né? Porque a maioria era inglês e francês. Oh, deixa eu cuidar do Oriente Médio. Tadinhos, eles estavam sob domínio otomano, aí a gente domina. Aí o que vai acontecer? A Inglaterra e a França vão dividir o Oriente Médio entre eles. O Líbano ficou sob domínio francês, mas teve outras regiões ao redor que ficou sob domínio inglês. Depois veio uma guerra civil, porque a maioria no Líbano é muçulmana, tem uma minoria cristã, e aí a gente vai ter uma treta, velho. Ai, Israel. Eu não queria falar, mas eu vou ter que falar. Israel vai apoiar os cristãos libaneses contra os muçulmanos libaneses nessa guerra. Israel vai ocupar a região do Líbano, por quê? Forças de organizações de bélicas palestinas, que são tituladas como terroristas, fizeram cédulas, né, de organização militar, paramilitar, no Líbano. É por isso que o Israel vai invadir o Líbano sob a justificativa de eliminar terroristas. Aí eles só vão sair em 2005. O Oriente Médio é uma treta desde o período da antiguidade. Fala sério. Dá uma série infinita, assim, ó. Você cansa. Saiu no Paz um audiovisual que chamava This Land Is Mine, que a galera tretando no Oriente sim, Médio. nossa, aquela animação é uma sátira legal, porque aquela música é tão sionista, né? Sim. É um discurso tipo assim, a terra é minha, Deus me deu, e aí vai mostrando as cenas, tipo assim, os judeus entrando na terra, tendo treta com os povos idênticos da Palestina, que são os filisteus, matando. Construiu lá o reino de Judá. Aí depois vem as invasões dos impérios da antiguidade, né? A Macedônia, a Mesopotâmia, não sei o quê, e depois, por fim, o Império Romano. Pá! Aí, velho, genial. Aquilo é uma micro... sangue, né? Sim, ali é uma micro história da região da Palestina. E aí, o pior de tudo é que quando o Estado de Israel foi construído, dentro da lógica da Guerra Fria, ele recebeu muito apoio financeiro e bélico dos Estados Unidos. Não é à toa que eles são assim, ó. O desenvolvimento bélico do Estado de Israel hoje se deve a essa parceria. E aí, todo conflito com Israel é desigual. Quando você vai ver tropas israelenses com palestinos, tem vídeos, velho, que eu, assim, cara, tenso de assistir até o fim, tipo, palestino com pedra, velho, tacando pedra em fuzil, fala sério, velho. Tipo assim, molotov com bomba. Não, velho, não faz sentido, não é uma guerra. Porque guerra se pressupõe equiparações iguais, né? Belicamente. Não tem. E aí, o que eles vão fazer? Eles vão recorrer ao tráfico de armas. Aí geram um bolo. E esse bolo, ele é alimentado pelo imperialismo. Desde que fique onde está. Desde que fique no Oriente Médio. Porque se para a França, numa vida, se para Londres, numa vida, se para os Estados Unidos, aí eles começam a chiar. Vidas importam. A bandeira da paz. Vamos acabar com o terrorismo. Mas a guerra aqui no Oriente Médio está massa. Tudo bem aqui. A guerra civil na África tá jóia. Não temos nada a ver com isso. As desigualdades sociais e as opressões na América do Sul também. Só que aí a gente tem que levar em consideração, deixar de ter um pensamento maniqueísta e achar que a culpa é das grandes potências que dominaram a pobrezinho das regiões inocentes. Isso só foi possível porque tinha uma elite local que se beneficiou por interesse de classe, por interesse de enriquecimento próprio. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta sobre Global Financial Integrity dos Estados Unidos e Centro de Pesquisa Aplicada da Escola de Economia da Noruega. Gente, essa pesquisa... Estados Unidos e Noruega. De uma pesquisa... Gente, o que une Noruega e Estados Unidos? Vikings? Não, não é. Gente, quando eu achei essa pesquisa, eu falei, galera, vocês têm que conhecer essa pesquisa para vocês terem uma interpretação do mundo de hoje. Deixa eu só falar uma coisinha. A gente vai colocar lá no nosso grupo de materiais exclusivos no Telegram e no WhatsApp. Essa pesquisa, ela faz com que você tenha uma imersão. Olha só, aquela professora de história não é tão doida assim, não, para falar esse tipo de coisa. Por quê? Eles pegaram dados de
movimentação financeira entre países ricos e países pobres da década de 80 até 2012. Então, é muito tempo. Mas aí eles vão fazer uma organização onde há uma parceria entre países ricos, a maioria deles estão no hemisfério norte, e países pobres, né? Hemisfério sul. Qual é a lógica? Transferência de dinheiro mesmo, né? Tipo assim, poxa, vocês estão precisando de recursos? A gente faz uma doação aqui de dinheiro. O que esses países ricos querem? Doar dinheiro de graça para país pobre? É porque vocês têm que pensar que a via não é mão única. Ela vai e volta. Ajudá-los, né, no combate à extrema pobreza, ajudá-los a desenvolver industrialmente, socialmente, culturalmente, mas ao mesmo tempo sai dinheiro desses países pobres. Como? Como? Dívida externa. Principalmente. Não é a única forma, mas principalmente. E aí, o que é essa pesquisa maravilhosa dos deuses que eu descobri? Ela foi feita em 2015. O que acontece? Sai mais dinheiro dos países pobres para os países ricos do que ao contrário. Aí você fala, what? Não é uma ajuda humanitária? Não é ação de amigos, de hobbitzinhos se ajudando? O que é isso? Eu não estou entendendo. Exatamente. Os dados, velho, porque dados mentalmente humanos, não dá certo. Na casa dos trilhões que sai dos países pobres para os ricos. E aí a conclusão da pesquisa é o quê? Quem sustenta o pleno desenvolvimento das economias dos países ricos são os países pobres. Então, olha só, os países em desenvolvimento, em 2012, receberam um total de 1,3 trilhões de dólares. Ou seja, a galera pobre, né? Recebeu em ajuda humanitária 1,3 trilhões. Nesse mesmo ano, cerca de 3,3 trilhões de dólares vazaram para fora desses mesmos países. Meu irmão, que ajuda é essa? Isso é um tipo do imperialismo, porque o imperialismo que surgiu lá no final do século XIX e no início do século XX, que era um imperialismo ligado a um expansionismo territorial, essas potências dominando regiões, não faz sentido agora, velho. Tá tudo dominado. Aquela, pegou tudo. Né? Não tem, velho, porque tá tudo sob algum domínio, alguma parceria econômica. Vão parar de invadir, não pega bem pra gente, vão falar que a gente é desumano, né? Então, o que a gente vai fazer? Investir no quê? Ajuda humanitária. Essa pesquisa, ela só representa que o imperialismo ainda existe, que ele se adaptou às realidades, às mudanças geopolíticas e que constantemente as mazelas dele reaparecem nas regiões mais precarizadas. E é por isso que eu falei que o que está acontecendo na Bolívia, o que está acontecendo no Líbano, são reflexos, são mazelas dessa ação imperialista nessa região. Falando que o governo francês explodiu o Beirute. Pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou falando uma longa relação entre uma oligarquia desse país, assim como na Bolívia, vai perpetuar uma série de mazelas que os outros governos, eles não resolveram. Alguns governos, como o governo do Evo Morales, tentou resolver. Só que ele resolveu completamente. Digamos que ele tentou fazer o que Lula fez aqui. Lula resolveu os problemas, as mazelas das desigualdades sociais no país? Não. Evo Morales resolveu? Não, mas ele melhorou. Acabou trazendo algumas melhorias que antes não tinha na Bolívia? Sim. Só que aí o que acontece? Evo Morales, pelo amor de Deus, parece que desceu nele Getúlio Vargas. Ele não quer sair do governo. Entra e sai de reforma, modifica a Constituição para se manter no governo. Obviamente, ele recorreu ao referendo, né? Eu vi a voz do povo. Vocês acham ruim eu ficar um pouquinho mais no governo? De acordo com o que o governo dele disse, foi uma votação democrática, a maioria votou. Sim, troca aí, não tem problema, não. Você ficar mais um pouquinho. E aí, o que vai acontecer? O povo aí me fala assim, tá bom, sei, vai embora não. Tá bom, por que sair? Aí, por quê? Porque é uma democracia, irmão.
Aí o que vai acontecer? Devido aos processos de nacionalização das riquezas da Bolívia, porque boa parte das riquezas da Bolívia estava na mão de empresas multinacionais que tinham parceria com uma oligarquia política boliviana. Então, com o governo de Evo Morales, eles perderam espaço e, consequentemente, perderam dinheiro. Aí, com essas mudanças do Evo Morales, só deu raiva para justificar o que eles fizeram em novembro do ano passado. Cara, sai daí, você é uma ditadura comunista. Eles vão usar vários tipos de justificativo para falar o quê? Que Evo Morales é um ditador, que não sei o quê. De fato, as atitudes deles não são nada democráticas. E isso vai ser uma das justificativas para o golpe do ano passado, né? Reza a lenda que várias pessoas falam, não é golpe porque ele já deu golpe em cima da Constituição, então golpe em cima do golpe do golpe. Eu disse assim, aí eu falei assim, irmão, na ditadura brasileira foi assim, golpe 64, golpe 68. Então, golpe em cima do golpe é possível sim. Só estudar a história do Brasil para você entender, irmão. Então, assim, mas deixa eu te contar uma coisa. Fale. É porque eu acho muito interessante. Eu vim falando isso para os meus alunos, que eu nunca esqueço da minha apostila de história. Chamava esse período de 64 até dezembro de 68, de dita mole. Dita mole. E aí depois de 68, ditadura. É horrível essa piada. Eu não sei porque eu reproduzo, mas... Eles já vão começar a cercear as liberdades políticas porque não vai existir mais tantos partidos, o pluripartidarismo. Vai existir só 2 partidos, Arena e MDB. Só para falar assim, aqui é uma democracia, porque existe 2 partidos, um defende o regime, o outro é oposição. Só que se fosse isso... Só que se um partido aqui é de boa, que a gente tem 2. Se fosse mesmo um governo democrático, os partidos de esquerda ia estar lá. Então, isso para mim é uma ditadura. 68 foi tipo assim, vamos escancarar o que já é. É isso. É tipo assim, Brasil, mostra sua cara, sabe? É isso que aconteceu em 68. E as pessoas, algumas pessoas tendem a levar a sério esse dita branda. Ai, que eu odeio essa palavra, porque a gente luta constantemente para explicar que é ditadura. Então, cara, vocês entendendo que o imperialismo está envolto nessas questões todas, vocês vão entender todas as questões de atualidades que envolvam tretas geopolíticas, como está acontecendo na Bolívia, como está acontecendo no Líbano, e também fiquem de olho nessa parceria econômica que está acontecendo em Israel e Emirados Árabes. Tudo está conectado. Se tem uma coisa que a gente pode compreender do sistema capitalista é que todas as crises, ela uma hora vai atingir todos os países, porque todos os países estão imersos nessa lógica capitalista. Estourou a crise em 2008, lá nos Estados Unidos. Vai atingir todo mundo. Uma hora chegou no Brasil, chegou. 2016 é prova disso. A crise de 29, que estourou lá nos Estados Unidos, vai atingir todos os países. Inclusive, vai acontecer o quê? O movimento de 30, a ascensão de Era Vargas. E depois, o que aconteceu na Europa? A ascensão do fascismo, do nazismo. Então, assim, gente, tudo está conectado. E tudo está envolto nesse modo de produção que é hegemônico no nosso mundo até hoje. É isso. E a gente termina com essa clara homenagem a Dark, né? Quem assistiu Dark sabe que tudo está conectado. Mas eu tenho uma crítica, porque Dark, ele vai falar que tá tudo conectado e o círculo é fechado. Mas a gente pode quebrar o círculo. São 3 mundos, não só 2 mundos, são 3 mundos. Cabe a nós a descobrirmos e a promover a mudança necessária, a transformação necessária para acabar com esse tipo de mazela. A gente vai ter que achar a fenda no tempo. Todo mito, toda construção de fábulas dos povos, elas têm um pezinho na realidade, né? Só a gente perceber as ligações, tipo assim, como, pelo amor de Deus, existe no
no livro sagrado dos sumérios o dilúvio, muito antes da Bíblia. What? Por quê? Tem todo um movimento de interconexão, transferências culturais que existiam nos povos na antiguidade. Quando você falou de Hitler e Segunda Guerra e algumas coisas aí que você falou que eu vim aqui sim com umas perguntas, só que ia desviar muito do assunto, assim, mas que são temáticas muito legais. Porque quando você fala dessas elites, nesses países que ganham financeiramente com esse imperialismo, você tem ali uma pequena parcela da população. Pode A gente seguir. tem uma outra parcela da população que não se beneficia financeiramente desse imperialismo, mas que defende com unhas e dentes que, sei lá, a cultura da Europa é melhor, que os Estados Unidos é melhor, que não sei o quê. Isso tudo é o quê? Por causa de o quê? De uma narrativa que foi colocada a essas pessoas, entende? E isso é muito poderoso, como Hitler usava as narrativas fantásticas e artísticas para fazer esse domínio ideológico. E isso ainda existe. É uma relação entre narrativas, entre essa narrativa colocada em forma de arte, que é para emocionar mesmo, e o imperialismo. Como eu domino essas nações também através da cultura. A cultura é a melhor forma de você alienar um povo. Porque ela não é direta. Tipo assim, não é uma dominação territorial. Pá, invadir seu território. Não, estou invadindo por meio da sua televisão, por meio dos meus filmes, por meio da minha cultura. E você vai se infiltrando, se envolvendo e achando que a minha cultura é o máximo. E achando que a sua é ridícula, primitiva. American Way of Life fez isso. Que a gente tem uma visão totalmente eurocentrada ou americanizada. Eu fiz um projeto antigamente, né? Que eu perguntei para os meninos. Quando eu falo África, qual é a palavra que vem na sua cabeça? E aí, boa parte das respostas era o quê? Fome, miséria, pobreza, AIDS, desigualdade. Ou seja, todo tipo de construção negativa do continente africano, eles já tinham, porque é o que tem na TV aberta, no jornal, tudo aquela coisa. Cadê o positivo? Cadê o povo africano? Né? Cadê as riquezas do povo africano? Porque tem, porque os europeus guerrearam por elas. Gente, a gente não sabe. Então, assim, isso se deve a esse processo de dominação lenta e gradual que a gente tem que desconstruir cotidianamente por meio do conhecimento. E aí, o conhecimento não eurocentrado é importante para a gente formar outras narrativas. Você começa a desmantelar essa narrativa hegemônica oficial que a gente tem da África, assim como qualquer outra região, qualquer outro povo, para você desconstruir preconcepções. Perfeito.